Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulone, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, deixe os seus comentários, converse e interaja conosco. Estamos na nossa série especial de férias, falando de 3 grupos importantes do judaísmo nos tempos de Jesus. Nós falamos dos fariseus no vídeo anterior, que você pode ver aqui no card. Nós também hoje vamos falar sobre os saduceus e no próximo vídeo vamos falar um pouquinho sobre os essênios. Quem eram esses saduceus? Vamos lá então? O termo saduceu, tzadukim em hebraico e saducaios em grego, deriva do nome do sacerdote Zadok, um dos sumos sacerdotes do rei Davi. De acordo com Ezequiel 40:46, os descendentes de Zadok eram os únicos admitidos para assumir o ofício sacerdotal. Provavelmente os saduceus seriam os descendentes dessa família pontifícia ou os seus simpatizantes. Podemos dizer que os saduceus eram integrantes da aristocracia judaica. Por outro lado, é incorreto classificar todos os sacerdotes e levitas como saduceus e como membro da aristocracia. De fato, a maioria deles não morava sequer em Jerusalém e eles dependiam financeiramente dos dízimos que eram recolhidos pelo povo. A aristocracia dos saduceus era constituída por aqueles que faziam parte do grupo mais restrito, ligado ao poder imperial, que tinha acesso direto ao templo de Jerusalém, que não era apenas um lugar de adoração, mas também o centro econômico de todo o país. A nos basearmos nos relatos do Novo Testamento, os saduceus eram um grupo religioso muito menos influente do que os fariseus. De acordo com Flávio Joséfo, os saduceus eram capazes de persuadir apenas os ricos e não contavam com o obséquio da população. Entretanto, a despeito de gozar de menos fama e influência entre o povo, os saduceus eram reputados como uma aristocracia importante para a implementação do controle político de Roma sobre a província da Judéia. De acordo com os estudiosos, os saduceus parecem ter ocupado os níveis superiores da aristocracia ou terem se preocupado basicamente em influenciar as classes dominantes judaicas. Esse poder político é demonstrado no fato de que, embora fosse um grupo numericamente minoritário em relação aos próprios fariseus, dentro do Sinédrio, eles detinham a maioria numérica. De acordo com o Novo Testamento, os saduceus eles estavam associados basicamente a essa casta sacerdotal, ou seja, ao templo de Jerusalém. Joséfo, por exemplo, identifica que o sumo sacerdote Ananos, deposto em 63 d.C., era pertencente ao grupo dos saduceus. E por pertencer à família sacerdotal, os saduceus também podem ser considerados como descendentes dos asmoneus, ou seja, dos macabeus do período intertestamental. Isso nos explica o fato, por exemplo, de algumas tendências teológicas dos saduceus serem estranhas, como por exemplo a negação do mundo espiritual e da ressurreição. Não podemos nos esquecer que durante o período intertestamental, mais especificamente durante o processo de helenização dos judeus, muitos dos sacerdotes aderiram a essa assimilação de costumes estrangeiros. Assim, pouco a pouco, o modelo racionalista helênico começou a moldar a teologia e a vida religiosa desse grupo. Junto com os relatos dos fariseus, os saduceus aparecem basicamente como oponentes ferozes contra o ministério de Jesus e também dos seus apóstolos. A que se deveu então a contrariedade dos saduceus contra Jesus? Um dos argumentos mais fortes está relacionado à posição de Jesus quanto ao próprio templo de Jerusalém, sede física do movimento saduceu. Em vários momentos nos evangelhos, Jesus expressa sua contrariedade aos elementos relacionados ao templo ou até ao templo por si. Assim, os saduceus podem ter reagido às ações por parte de Jesus que consideravam afrontosas. Em termos de doutrinas ou práticas, não temos nenhum documento primário que tenha sido escrito pelos saduceus. As únicas fontes que temos são os documentos de segunda mão. E assim, baseado no Novo Testamento, em escritos como a de Joséfo, a Mishnah, os próprios manuscritos
manuscritos do Mar Morto, podemos chegar a uma série de conclusões. Em primeiro lugar, é importante salientar que havia uma rixa entre os fariseus e os saduceus. Essa disputa, obviamente, estava relacionada a disputas teológicas e ideológicas, e pode ser observada em um trecho da Mishnah. Os saduceus dizem: temos contra vocês, ó fariseus, que declaram limpo um fluxo ininterrupto de líquido. E os fariseus afirmam: temos contra vocês, ó saduceus, que declaram limpo um córrego de água que flui de um cemitério. Eles, os saduceus, negavam a ressurreição corporal dos mortos, como nós podemos ver em vários trechos do Novo Testamento. Joséfo também atesta que os saduceus negavam a imortalidade da alma e a inexistência do mundo dos mortos. Também, de acordo com Atos 23:8, os saduceus não acreditavam na existência de seres espirituais como anjos e espíritos. Ademais, os saduceus não aceitavam nem a posição do livre-arbítrio defendida pelos fariseus e nem a existência de um destino estabelecido sobre as pessoas, como acreditavam os essênios. Outros fatores importantes do movimento saduceu estavam relacionados à natureza das escrituras judaicas. Para os saduceus, apenas os livros da Torá eram tidos como autoritativos. Estes eram os únicos plenamente autorizados e desprezavam as leis orais dos rabinos não sacerdotais. De forma contrária, os fariseus, que admitiam uma certa flexibilidade na aplicação da lei por meio das tradições orais aplicadas aos tempos e épocas, os saduceus eram inflexíveis quanto à prática literal dos preceitos da Torá. Por fim, os saduceus aparecem unidos aos fariseus unicamente para conspirar contra Jesus e os seus apóstolos. Com exceção desse fato, em quase todos os momentos, os saduceus se colocaram em oposição aos fariseus. Entretanto, enquanto o movimento fariseu resistiu à passagem do tempo, os saduceus, compreendidos como um grupo coeso, eles deixaram de existir a partir da destruição do templo de Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo, unicamente por quê? Porque eles estavam todos baseados em torno do templo. Eles eram na sua maioria formados pelos sacerdotes e sem templo, sem sacrifícios, o ofício sacerdotal caiu em desuso e os saduceus, eles deixaram de existir como um grupo coeso dentro do judaísmo. Essas e outras perguntas eu respondo para você aqui no meu livro E Deus Falou na Língua dos Homens. Uma robusta introdução à Bíblia, introdução essa que vai te ajudar a conhecer sobre os aspectos iniciais, sobre as estruturas importantes, sobre o peso teológico desse livro, que é o livro que nos revela a salvação por meio de Jesus Cristo. Adquira E Deus Falou na Língua dos Homens, o link está aqui na descrição. E aí, você gostou desse vídeo? Te ajudou a compreender melhor quem são os fariseus? Então deixe o seu like, compartilhe e comente aqui embaixo aquilo que você achava ser os saduceus e aquilo que você tem eventualmente de dúvida sobre os fariseus, os saduceus e também os essênios. No próximo vídeo nós vamos completar essa série especial de férias falando de um grupo muito peculiar, os essênios. Então nos vemos lá. Tchau, tchau.